Meira esfriou com o governo Raquel Lira, onde o deputado vai atuar nas eleições municipais deste ano. Imperdível! A bancada da bala, representada no Mesa Redonda desta sexta-feira, com o deputado federal Coronel Meira, nos estúdios da Cultura, ao vivo, a partir das 10 horas. Oferecimento Rede de Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Farmácias Maurício. Medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. Comercial Júnior. Chegou a hora de economizar. Compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção. Rua Tupi, no Salgado. Promec, a sua farmácia de material médico e hospitalar. Tudo para a sua saúde. Avenida Agamenon Magalhães e ao lado da Igreja do Rosário. 3721-6315. Neste domingo, o Timbu volta a campo para mais uma rodada da Série C e vai em busca de 3 pontos no jogo em casa. A partir das 18h30, você acompanha com a gente direto dos aflitos Náutico e Caxias. O Wilson Bezerra, Antônio Carlos, Adrinaldo Barbosa e André Oliveira estarão com você nessa jornada. Oferecimento PixBet, pode apostar. Comercial Teixeira, é preço bom de verdade. Pitu, loja online Pitu. Beba com moderação. Água mineral Santa Joana, pureza e qualidade para sua vida. E Vilagro, produtos veterinários e rações. Náutico e Caxias, em mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu em busca de voltar a vencer em casa. As emoções desta partida você acompanha com a seleção do Rádio da Cultura e emissoras parceiras. É futebol do jeito que você gosta. É só sintonizar, é só se ligar na próxima atração. A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Oliveira. Muito bem, no país de Caruaru são 2h06, 2h06. Muito boa tarde para você, obrigado pela sua audiência. Falamos para mais de 180 municípios no Nordeste brasileiro. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo aí pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook e também com as informações pelo nosso Instagram. A polêmica da taxação de compras internacionais, avaliadas em até $50, foi aprovada simbolicamente ontem no Senado Federal e tem amplo apoio do governo federal. O tributo é de 20% sobre as vendas e, se sancionada, vai impactar sites de vendas estrangeiros. Para entender mais sobre o assunto, nós vamos conversar com Johnny de Carvalho, que é advogado especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Caruaru. Eu vou faturar e volto já. Fica aí. Cultura Entrevista. Oferecimento. Quer renovar seu enxoval? Na loja Vida e Cor Enxovais, você encontra produtos da melhor qualidade. Colchas, toalhas, protetores para colchão, cobertores, mantas, pijamas, travesseiros. Aproveite nossos descontos à vista ou divida nos cartões. Avenida Agamenon Magalhães, Caruaru. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica em clínica geral, nutrição, odontologia, oftalmologia, psicologia e assistência jurídica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, no Maurício de Nassau. A Casa do Fogueteiro e Utilidades informa que a partir desse ano, no mês de junho, está vendendo também produtos de utilidades para o lar e fogos de artifícios para Caruaru e região. Rua da Conceição, no centro. Muito bem, 2h08, 2h08, boa tarde para você, obrigado pela sua audiência. Lembrando que no segundo bloco você pode mandar perguntas, porque o assunto é extenso, o assunto é complicado, o assunto afeta um setor no geral. A gente vai conversar agora com o Johnny de Carvalho, que é advogado especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Caruaru. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Tony Oliveira, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. E sim, é realmente um momento
que a gente tem que refletir se vai valer a pena ou não realizar essas compras lá no exterior. É um movimento que já vem desde o ano passado. Certo. Até porque a gente tinha uma limitação aí de $100. E essa limitação ano passado caiu para $50 e agora acabou de vez. Ou tende a acabar de vez. Vamos lá para a matéria. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que acaba com a isenção de impostos para compras internacionais de até $50. A medida foi incluída no projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, que é o MOVER, que visa criar incentivos para estimular a indústria de veículos sustentáveis. O projeto agora vai para o Senado. Os debates sobre a taxação de compras internacionais vêm acontecendo desde o ano passado e mais recentes chegaram até gerar um bate-boca entre parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na realidade, doutor, quando a gente fala sobre essa tributação, isso aconteceu do governo Lula para cá, que puxa dinheiro de um lado, puxa dinheiro do outro, vamos criar mais imposto para poder sustentar o gasto público. Essa é a grande verdade. Essa questão de internet, ela deu um pulo, vamos dizer, um boom com a pandemia. Nós não tínhamos essa educação de internet, de mobilidade. Então a pandemia fez com que as coisas acontecessem, vamos dizer, num período de 10 anos, em 2 anos. A adaptação consecutivamente, a internet ela vem angariar todas essas situações. Hoje a gente já tem como forma de trabalho, já entrega, não é, o delivery, que ele deu um plus, inclusive para o mercado, né? Ele deu esse plus. Na sua visão, vamos para os dois lados da moeda. Essa taxação, ela vai prejudicar muito. $50, a gente vai até R$255, uma média aí, não é? Então são aquelas compras simples, não é? O pessoal até falou aqui da lei da blusa, tal, não sei o que. Blusinha. Da blusinha, né? A taxa da blusinha. Por que isso? Porque o mercado ele é muito atuante, principalmente nessa área de 250 até R$255. Você compra um tênis, você compra uma blusa, você compra um aparelho, sei lá, um aparelho para mulher, um óculos, uma peça, uma coisa do dia a dia, doutor. Era preciso fazer isso, taxar essas compras até $50. Na grande realidade, é o que faz moer esse mercado. Tony, aqui quero aproveitar o espaço para mandar um abraço aqui para o Fernando Júnior, certo, presidente da UAB, e até comentar que esse ano teremos também as eleições da UAB e a UAB de Pernambuco pode fazer história. Porque a gente nunca teve um presidente do interior. Olha aí. E de acordo com o que a gente tem visto aí do panorama, a gente tem uma grande possibilidade de hoje termos um presidente eleito do interior. Até fazendo jus o que Raquel fez, certo, como desbravadora, conseguiu ser a primeira a governadora do interior, e a gente tem essa possibilidade esse ano. Mas vamos lá nessa questão. Realmente a pandemia, ela acelerou muitas etapas, muitos processos. A gente pega desde o judiciário, atendimento médico. Quantas vezes a gente não viu um médico com restrição de atender pelo WhatsApp, de fazer um atendimento remoto? Então, hoje a gente já tem clínicas que fazem atendimento remoto, a gente tem o judiciário que cada vez mais tem levado à informatização e o sistema eletrônico evoluindo, a gente tem audiências hoje. Hoje é difícil ter audiência presencial. A tendência é sempre a audiência virtual. Então a pandemia fez isso. E no e-commerce também não foi diferente. Até porque a gente tinha uma grande parcela da população brasileira, dos consumidores brasileiros, que tinha uma restrição, que tinha um certo receio de comprar, de não ser enganado, porque sempre que a gente tem essa facilidade, na internet também a gente tem a facilidade dos golpes, infelizmente. Vixe, eu já caí. E como tem. Então a gente tinha essa grande parcela da sociedade que não utilizava a internet para realizar compras, e com o advento da pandemia, ficou obrigado a ter que se restringir a essa possibilidade. Então isso avançou assim 10, 20, 30 anos dessa confiança à internet. E esses marketplaces, que esses sites estrangeiros que fornecem produtos, também ganharam força. Isso.
entendeu? Ganhou força, a gente tem visto frequentemente como patrocinadores, cada vez mais fazendo propagandas dentro aqui do país. E horário nobre, viu? E horário nobre, justamente para poder cair na graça da população. Voltando para a taxação. O imposto de importação, em si, ela não tem uma finalidade de somente arrecadar. Ela tem uma finalidade extra fiscal, que é o quê? Fazer uma regulamentação. Certo. Também ela pode servir como barganha para você fazer acordos internacionais. Então vamos supor que o Brasil, como um grande produtor de carne, quer adquirir algum produto de algum país que não tem um acordo bilateral, mas eles compram muita carne e a gente compra algum produto deles. Certo. E para fazer um acordo aqui que beneficie os produtores de carne, beneficie os fornecedores de produtos, eles acabam também utilizando o imposto de importação como moeda de troca. Certo. Então, voltando para essa parte da regulamentação, a gente teve agora, infelizmente, esse cenário do Rio Grande do Sul. Foi. Então, com a tragédia do Rio Grande do Sul e eles sendo grandes produtores de arroz aqui no país, o que foi que o governo fez uma movimentação? Já a redução do imposto de importação sobre o arroz. Foi. Inclusive, esse leilão foi feito ontem, não é? E já foi tabelado. Inclusive, o que o senhor está falando agora, a gente estava falando anteriormente no Cultura Informa, com o nosso correspondente, o Davi, falando sobre isso. O governo comprou, leiloou e tabelou o preço em R$4. Mas será que vai chegar na prateleira sobre esse preço? Mas vamos lá. Isso é questões mais profundas a se aprofundar o estudo. Mas o imposto de importação está nessa função, certo, de regulamentar, de combater que o mercado estrangeiro não venha e acabe com o mercado local. Sim. Então, essa pressão no governo, em partes, o governo se beneficia por causa da arrecadação, mas também tem um peso muito grande das confederações nacionais, tanto de indústria como de comércio. Porque com o advento dessa implantação dos sites estrangeiros e com produtos com preços melhores do que o brasileiro, então tem uma tendência que eles consideram como concorrência desleal. Certo. Pois o brasileiro, o consumidor brasileiro, ao invés de adquirir um produto no Brasil, busca lá fora para adquirir esse mesmo bem que ele poderia encontrar aqui. Então teve esse peso em relação à confederação, inclusive com a aprovação da Câmara e do Senado desse projeto de lei, para que não tenha mais a questão da isenção até $50 e que seja tido o imposto de importação de 20%, as confederações já emitiram nota de repúdio, porque eles não queriam os 20%, eles queriam os 60%, que é aplicado para os demais produtos. Certo. Sites que mais movimentam no Brasil: Shopee, Shein, AliExpress. Como é que vai ser agora? Inclusive já tem site dizendo que correndo disso, agora você compra produto, a empresa é 100% brasileira, você compra produto brasileiro. Qual é o impacto dessas empresas? Vão conseguir, vão continuar, vão aumentar preço, na sua visão? Não, aumentar preço eles vão ter que aumentar. Certo. Porque quando a gente trata de impostos que vai incidir sobre uma aquisição de um bem, aquele vendedor ele não vai arcar com o valor do imposto tirando do seu lucro. Então ele tem que repassar para o consumidor final. Então a gente já tem o caso do ICMS. O ICMS já tinha sido cobrado, vem sendo cobrado em relação às aquisições simplificadas de importação, e esse preço já estava sendo embutido no pagamento. Quando o cliente compra no site, aquele valor que ele está comprando ali já está o imposto embutido no preço. Então a tendência é que com a aprovação desse projeto de lei e com a inclusão dos 20% do imposto de importação, a tendência é que os sites tenham que aumentar os seus preços para poder embutir o imposto. Muito bem. Nessa situação, sobre esse aumento, ganha a indústria nacional em relação a isso, com essa concorrência, porque o senhor está falando sobre os dois lados da moeda. Exato. Né? Por um lado, estava sendo beneficiada a população, porque podia comprar. E é aquele caso, doutor, quando a pessoa viaja que tem direito a X, né, você só pode comprar lá fora X para trazer para cá. A indústria local ganha, não é isso? Mas não poderia haver uma política de mediação em que a indústria também poderia entrar no mesmo mercado? Ou a indústria se acomodou em relação a isso, e quando você entra com a livre negociação dessas operadoras,
de vendas pela internet começaram a ficar incomodadas com a situação? Veja, a gente está falando aí de situações, muitas vezes, com realidades totalmente diferentes. Vou pegar um exemplo aqui de uma grande indústria de Sergipe, de calçados. Certo. Fechou de 20 empresas, 20 indústrias que tinha, fechou 17, manteve 3. Aí todo mundo pensou, quebrou. Quando foram entrevistar o empresário, ele disse, não, eu estou levando toda a minha linha de produção para os países asiáticos, onde eu tenho mão de obra mais barata, onde eu não tenho tantas despesas de encargos trabalhistas, onde eu vou ter matéria-prima abundante, e eu vou fazer todo o procedimento lá e traga as peças manufaturadas para cá, para poder só ser montado aqui, e ele continua um produto nacional. Então existem estratégias de planejamento tributário que as indústrias locais, as indústrias nacionais podem realizar. Certo. Então a gente tem uma realidade totalmente diferente. Eu compreendo em partes tanto o comércio quanto as indústrias por causa disso. É difícil você concorrer quando você não tem condições de brigar. É, verdade. A gente tem um certo ponto que quando eles alegam concorrência desleal aqui a gente tem X de despesas, de ônus, que lá eles não têm. Então a gente vai tirar da onde? A gente vai ficar sem lucro? Vai ficar no negativo? Certo. Então, se até a empresa trabalhar sem lucro no negativo, fecha. O que aconteceu, essa tendência que o senhor está falando é muito interessante. Isso aconteceu com os Estados Unidos, quando sai da era das fábricas, né? E começa a trabalhar tudo com material chinês e só ganhar em cima de royalties, em cima das marcas. Tá aí a Nike. A Nike não tem indústria. Todo o trabalho dela é manufaturado. Ela tem a marca. Ela tem um escritório, que do escritório ela manda no mundo todo. E aí ela fabrica. Você pegar um produto lá, você vê lá, made in China, made in Taiwan, que se torna hoje o polo mundial, como o senhor está falando, na área de fabricação. Que você tem produto tipo A, tipo B, tipo C, você tem todo tipo de produto. Eu tenho um amigo meu que é importador, que viaja muito para comprar, e eles trazem os contêineres, se torna uma coisa absurda. Você vê lá, é como se fosse um bairro que famílias trabalham 24 horas gerando produto. Entendeu? E você tem o largo comércio lá que você escolhe o produto que você quiser. Na capital pernambucana tem uma empresa que ela é fortíssima, ela é grande. Você chega lá na loja, você compra de parafuso a porta, a ventilador, o que o senhor imaginar de produto. Agora, tudo chinês. Não tem um produto brasileiro nessa empresa. Ela tem várias empresas lá. Tem no Pina, tem no Curado, tem lá na Torre, mas você entra de caderno, é impressionante como o mundo se voltou para Taiwan e para a China, e eles hoje que mandam o produto para o mundo todo. Então essa relação, ela pesa um pouco quando o senhor fala de mercado nacional. E aí vamos para o mercado nacional. Espaço, empregado, matéria-prima, imposto, não é? Tudo isso acarreta no preço. E o que é que a gente deve fazer, doutor, em relação a isso? Em relação a isso, é correr atrás de pesquisa. A gente não tem muito o que fazer, não. Não é aquele famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É verdade. Então, assim, essa diferença é muito grande. E a gente tem visto, você até comentou aí a questão das indústrias, o comércio local, que muitas vezes é marginalizado, até pelo próprio governo. Porque a cadeia produtiva do Brasil é importante para o crescimento do Brasil. Mas a gente vê situações em que o governo, ao invés de amenizar, acaba às vezes afetando ainda mais. Então, assim, isso é tanto no imposto de importação, tanto nos impostos locais, e assim vai em diante. Essa mudança que está sendo proposta agora, que foi aprovada no Senado, vai voltar para a Câmara. Eu acredito que vai manter, até porque essa proposta saiu de lá e tem uma tendência de manter, e provavelmente o governo vai sancionar, até porque foi uma discussão ampla do governo, os setores, para poder entrar no meio termo, até porque eu tinha comentado que as confederações queriam 60%. Isso. E no meio termo ficou 20%. Só que não é só 20%, a gente tem que se lembrar do ICMS. 17%. Que é 17%. Isso. E aí na média, porque
quando vir entrar o imposto de importação, ele não só vai incidir só sobre o preço do produto, ele incide sobre o frete, o próprio ICMS. Certo. Então lá no final das contas, o produto ele vai evoluir para uma tributação de 44,5%. Eita lá. Então vamos lá, se eu compro uma camisa de R$100, vamos fazer uma botar coisa, de R$100. uma conta redonda, isso. Uma conta redonda R$100, quer dizer que ela vai ficar para mim lá no final R$144,50. Ah, nossa, doutor, vai quase 50%. Quase 50%. Agora veja só, quando a gente fala de internet, hoje, as principais empresas nacionais também têm. Inclusive, posso pontuar uma, que, aliás, duas. A Magazine Luiza é uma operadora gigantesca que se adaptou de marketplace, se adaptou na época da pandemia. Inclusive, hoje ela agrega. Eu tenho amigos meus que têm empresas que o que ele tem de produto é alinhado ao marketplace da Magazine Luiza. A Netshoes também é a mesma coisa. Eu já comprei diversas vezes na Netshoes. A Amazon também, que tem a Amazon nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também. Aí quando você compra, diz produto vendido por Tony Oliveira, entregue pela Netshoes. Produto vendido pelo Dr. Johnny, entregue pela Magazine Luiza, não é? Esse acordo, o mercado nacional ganha em relação a isso? Ganha. Agora, tudo que a gente tem aqui hoje, nacional, doutor, a gente paga. Então, exemplo, se houvesse alguma campanha ao inverso, vamos dizer assim, não vamos taxar $50, como também os produtos nacionais até $50 aqui. Então você pode comprar no nosso produto da indústria nacional até R$255, não vai pagar imposto. Seria uma ideia boa? Seria uma boa opção. Não é? Mas aí entra vai na contramão do governo. Entendeu? Então, assim, a gente imagina que a tendência dos governos... Ninguém quer ajudar não, doutor. Não quer ajudar o comerciante. É verdade. Esses marketplaces que você citou aí, feito o caso da Magazine Luiza, é bem interessante. Porque ela abre uma margem de possibilidade para produtores pequenos, comerciantes pequenos, tá podendo escoando sua produção e tá divulgando, se aproveitando daquele grande espaço que aquela empresa tem e do know-how e do nome que já tem no mercado para poder fazer sua divulgação. E hoje a gente tem visto isso. Eu sou um dos adeptos a comprar alguns produtos nessas empresas e às vezes quando eu vou retirar algum produto na loja, tá lá uma fila maior do que para retirar, é do pessoal mandando mercadoria. Olha aí. Então a gente vê muito aqui comerciantes de confecção exportando, encaminhando suas mercadorias, distribuindo pelo Brasil inteiro através de sites como esse da Magazine Luiza, entre outros. Beneficia, né? Beneficia. E realmente poderia ser visto com outros olhos em relação à questão do imposto daqui. Só que aqui a gente tem outras questões a mais. Certo. Porque a gente, quando está tratando aqui, a gente tem o ICMS, a gente tem o imposto de renda de pessoa jurídica. Se for adepto do Simples Nacional, a gente tem um modelo simplificado. Então são modelos muito complexos que não tem dado margem à possibilidade desses projetos do governo. A gente vê pontualmente quando é o IPI. Sim. O IPI, como é do governo federal, a gente vê muito essa questão. Setor branco, na época a gente via muito nos 2 primeiros mandatos de Lula, a gente via muito aquela questão, setor branco, que era os eletrodomésticos, vamos dar redução zero. Aí o povo estão para lá comprar no cartão, fazendo crediário, aproveitando. Compre 300 vezes aí. Exato. Isso aí ajuda, mas a gente viu que foi a consequência lá na frente. Por quê? A gente pagou com uma moeda cara, viu? Uma moeda muito cara. Mas assim, tudo que for para beneficiar o comércio local é importante, é válido. Lógico, respeitar o livre comércio é também importante, entendeu? Um meio termo é válido. Não vou dizer que não é válido, não. Se a gente tem aqui uma produção, feito você comentou, da empresa local, que gera emprego, que está trazendo arrecadação, uma infraestrutura, um desenvolvimento, porque às vezes a gente olha para a empresa e diz assim, essa empresa aqui só gera emprego, o dono tem muito lucro. Mas não é só isso não. Eu morei 2 anos e meio em Aracaju e uma coisa que eu achei muito interessante lá é o seguinte, lá a cidade, ela é uma cidade pequena, certo, porém grande. Ela é muito espaçada. Ou seja, por ser um terreno muito plano, então a gente vai ter como se fosse o bairro do Salgado, você andar uns 5, 10 minutos saindo do Riachão para chegar no bairro do Salgado. Certo. E não ser colado.
Então tem muitos bairros nesse sentido. E lá tem um supermercado que tem em quase todos os bairros um. Certo. E o que é que eu observava? Em cada bairro tinha um centro à parte, que era justamente desse supermercado que ficou o ponto de referência e ao seu redor se gerou um comércio à parte. Isso. Então a gente tem que ver esse lado também das empresas. Uma empresa grande ele serve de âncora para trazer as outras também. É verdade. E o senhor está falando uma coisa interessante. Mas há muitos anos que eu já ia no Rio de Janeiro, estou falando coisa de mais de 30 anos atrás, os bairros cariocas já eram totalmente independentes por essa ideologia de lojas âncoras. Aí você já tinha banco, já tinha lotérica, já tinha clínicas, não é? Esse avanço do mercado local, ele funciona e funciona muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um breve intervalo e aí você pode participar aqui no nosso Zap. Wanda Maia na técnica. Wanda, por favor, o número do Zap da Rádio Cultura. A 981 11, aliás, 8109 1130, o nosso código de Pernambuco, que é 81. Então a gente está esperando aqui todo mundo para fazer perguntas, tirar dúvidas, dar opinião também, né, Tony? Repita o número. 81, que é o nosso código de Pernambuco, 98109 1130. Fale feito aquela mulher do Google, vá. Ah, é, né? 98109 1130. Vou faturar e volto já. Você está ouvindo Cultura Entrevista com Tony Oliveira. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica em clínica geral, nutrição, odontologia, oftalmologia, psicologia e assistência jurídica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, no Maurício de Nassau. A Casa do Fogueteiro e Utilidades informa que a partir desse ano, no mês de junho, está vendendo também produtos de utilidades para o lar e fogos de artifícios para Caruaru e região. Rua da Conceição, no centro. Quer renovar seu enxoval? Na loja Vida e Cor Enxovais, você encontra produtos da melhor qualidade. Colchas, toalhas, protetores para colchão, cobertores, mantas, pijamas, travesseiros. Aproveite nossos descontos à vista ou divida nos cartões. Avenida Agamenon Magalhães, Caruaru. Junho, mês de receber visitas, de festejar e aproveitar as festas juninas. A loja Vida e Cor Enxovais tem tudo o que você precisa para a sua casa. Mantas, toalhas, colchas e jogos de cama com preços especiais. Travesseiro a partir de R$ 29,90. E também muitas opções de pijamas de inverno. Vida e Cor Enxovais, qualidade e conforto. Avenida Agamenon Magalhães, 1363, Caruaru. Acompanhe as novidades no Insta, @Vida e Cor Enxovais. Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade?